Fala comigo, nerd! O último episódio de The Last of Us trouxe momentos-chave da obra, incluindo o momento que talvez seja o mais adorado pelos fãs do jogo e um momento que todos achavam que não ia aparecer na série. Fica comigo no vídeo pra gente trocar uma ideia com todos os detalhes do episódio 6 da segunda temporada de The Last of Us. Oi, eu sou o Rick, e se você quer acompanhar todas as novidades que rolam no universo da nerdice e da cultura pop, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que também gosta do nosso mundinho nerd, que é bom demais, né? Fez isso? Digita mais um nos comentários que eu quero conhecer cada um de vocês, beleza? O episódio 6 da segunda temporada já começa com algo inédito que eu jamais imaginava ver, que é um flashback do Joel ainda criança. E eu confesso que fiquei achando esse flashback meio nada a ver, até eles mostrarem no final do episódio o porquê de terem feito isso. Mas quando chegar nessa parte, a gente conversa mais sobre esse assunto, tá? O flashback do Joel mostra a relação entre ele e o pai. O Tommy tinha entrado em uma briga enquanto tentava comprar maconha e para que o pai não batesse no seu irmão, Joel mente falando que ele que tinha ido lá comprar a droga. E nessa cena, o pai do Joel conta sobre uma surra que tomou do pai dele e que chegou a quebrar o maxilar. E diz que mesmo que batesse no Joel e no Tommy, não chegava nem perto daquilo que ele passou com o pai dele, porque ele é um pai um pouco melhor do que o pai dele foi, mesmo que seja um pouco. Cara, essa cena me encafifou desde o início, porque quando começou eu achei que era o Jesse mais novo. Eu acho que eu não prestei atenção que apareceu a data ali no início, e aí eu fiquei achando que era o Jesse julgando pela aparência. Mas não ia fazer sentido por causa do pai com o uniforme de policial, né, que demonstra ter acontecido antes do surto do Cordyceps. Mas assim, até falarem que era o Joel, eu fiquei me debatendo com o que estava acontecendo na tela, porque faz zero sentido ter um flashback do Joel criança. Ou adolescente, né? E depois que eu vi que era o Joel, eu só ficava me perguntando o porquê de estar mostrando isso. Eu acho que ficou muito mal encaixado, sabe? Foi algo muito do nada. Mas beleza, seguindo, um outro detalhe aí é na introdução da série, voltou a mostrar a silhueta do Joel ao lado da silhueta da Ellie, né? Porque desde que Joel morreu, mostra só a silhueta da Ellie nessa introdução. Então aqui já é um indício do que se trata o episódio 6, que é todo focado na relação da Ellie e Joel. E que, cara, eu tava com saudade de ver esses dois juntos, tá? Boa parte do episódio é guiado pelos aniversários da Ellie, mostrando como os dois comemoram cada um deles. Começa com o aniversário de 15 anos, com Joel usando peças de Lego para comprar com Seth, o dono do boteco, um bolo de aniversário. Em seguida, mostra Joel preparando o presente de Ellie, um violão que ele mesmo reformou e entalhou detalhes personalizados baseados nos desenhos da Ellie. Nessa época da história, ainda mostra Ellie muito apegada com o Joel, com ambos tendo uma relação bem pai e filha mesmo, sabe? Como é mostrado, por exemplo, quando Ellie chega com o braço queimado, porque ela queria esconder a mordida para poder voltar a usar blusas de manga curta. E Joel sempre muito compreensivo, mostrando ser bem diferente do que o pai dele era. Então Joel dá o bolo de aniversário soletrado errado, né, pra Ellie, e dá o violão de presente. Quando ele dá o violão, ele canta aquela mesma música que ela tenta cantar lá no teatro e não consegue porque é doloroso pra ela. E aqui tá o motivo de ser doloroso ela cantar aquela música. E eu achei que essa mudança de ordem aqui não ficou legal, tá? Se tivesse mostrado esse flashback antes da cena tentando tocar a música no teatro, ia ser muito melhor. Ter feito ela tocar sem dar o contexto tira muito do peso, do impacto daquela cena, porque dá a impressão que ela fica triste por causa da letra da música que faz lembrar Joe de alguma forma. Mas na real o motivo era muito mais profundo que isso, porque os dois de fato já dividiram essa música juntos. Porém, esse contexto não foi dado, o que fez a cena lá do teatro ser menos impactante. E como é diferente, né? A relação entre os dois. Eu acho que a química entre eles dá muito certo, porque a Ellie nos dias atuais tá sofrido, cara, tá mandando muito mal. O roteiro pode estar jogando contra ela também, mas, cara, tá ruim, tá ruim. Mas esse episódio deu uma salvada. Eu acho que fez bem tirar umas férias da Ellie atual.
Mas vamos lá, pulamos o ano e chegamos no aniversário de 16 anos com a tão aguardada cena do museu. Não tem como não elogiar mais uma vez a ambientação da série, né? Como eles conseguem replicar o cenário igualzinho ao jogo. E aqui é uma cena que, assim como no jogo, é muito emocionante. Acho que é um dos flashbacks mais emocionantes que tem no jogo. E assim, pra falar a verdade, levando em consideração os jogos, eu gosto muito dessa parte também, mas eu não tenho a mesma idolatria que o pessoal tem, sabe? Muitos citam ela como se fosse o momento mais bonito da franquia inteira. Mas esse sentimento eu tenho, na verdade, com o momento do primeiro jogo, que até teve na primeira temporada também, que é o momento em que a Ellie e o Joel estão a caminho do hospital e encontram uma girafa. Naquele momento, eu acho que eu senti o que a galera sente com essa cena, porque mostra como as coisas que consideramos simples são especiais para Ellie, que já nasceu em um mundo virado de ponta cabeça. Então essa cena tenta buscar esse mesmo sentimento da cena da girafa da primeira temporada. E eu acho que para mim não ficou tão marcante, embora seja uma cena maravilhosa, porque a cena da girafa já tinha me marcado muito. E nela foi a primeira vez que a minha ficha caiu sobre essa questão das coisas simples que deixam a Ellie maravilhada. E é engraçado como esse segundo jogo pega os elementos que foram marcantes no primeiro jogo e coloca no segundo com uma roupagem diferente e aumentando eles, né? No primeiro jogo temos a morte da filha do Joel já nos momentos iniciais. E aí eles replicam isso e aumentam, matando o próprio Joel nos momentos iniciais do jogo 2. E essa cena do museu é da mesma forma eles replicando de maneira aumentada e intensificada a cena da girafa do jogo 1. Enfim, só uma curiosidade aí, uma reflexão. Mas bora continuar com a análise do episódio. Depois da cena do museu tem uma parte que eu não entendi direito, tá? Caso você tenha entendido, deixa nos comentários pra mim, por favor. Mas na volta, ele para e fica olhando pro lado como se tivesse visto algo que chocou ela. Mas quando a câmera mostra o que ela estava olhando, eu não consegui ver nada demais. Alguém entendeu o que rolou aqui? Se sim, deixa nos comentários para eu também entender o que aconteceu, né? Porque até agora eu não sei. Bom, mais um ano se passa e agora chegamos no aniversário de 17 anos, com o bolo soletrado certo dessa vez. E o bolo de chocolate, ainda por cima, que era o que o Seth disse que demorava mais pra conseguir. Mas pelo menos pra Joel, esse aniversário não foi tão bom. E pra Ellie tava sendo bom até aquele momento, né? Joel chega no quarto e vê Ellie dando uns amassos com a garota que vimos lá no primeiro episódio da temporada, onde já tinha até sido citado que elas tiveram um relacionamento. E é bom demais Joel falando, né? Toda essa porcariada de adolescente de uma vez só, né? Drogas, tatuagem, sexo, veio tudo numa pancada só, coitado. Não dá nem pra descobrir um de cada vez, né? Pra ir lidando aos poucos. A Ellie ainda tenta justificar que não rolou sexo, mas não rolou porque o Joel deu uma de empata foda ali, né? Senão tinha rolado. E pra completar, ele ainda toma uma pra ficar esperto, quando ele fala sobre ela tá experimentando com garotas, fala até gaguejando, e ele fica putaço falando que não era um experimento. É, Joel, não tá fácil, cara. Mano do céu, o que teve de maravilhoso nos dois últimos aniversários, a vida compensou nesse daqui, né? Não dá pra ser um morango o tempo todo. Inclusive, no relacionamento dos dois daqui pra frente, foi só pra trás. 2 anos se passam e agora temos algumas respostas de coisas que ficaram em aberto no início da temporada. A Ellie tá ensaiando ali como ela ia perguntar pro Joel sobre o que aconteceu no hospital durante a primeira temporada, porque ela pode até não saber de fato, né, o que aconteceu. Mas ela já ligou Lé com Cré ali. Ela tá ligada que Joel matou todo mundo. E já tem muito tempo que ela tá remoendo isso, tanto que até fez uma série de perguntas para tentar arrancar a verdade de Joel. Mas antes que ela pudesse confrontar Joel com essas perguntas, ele aparece com um presente de aniversário de 19 anos, que é deixar ela fazer a primeira patrulha. E essa primeira, os dois fazem juntos. E é quando mostra o que aconteceu com Eugene, o marido da psicóloga. Enquanto Joel e Ellie estavam patrulhando, eles recebem um pedido de ajuda no rádio e quando chegam no lugar, Eugene tá com uma mordida. Eugene então começa a implorar para que antes que matassem ele, levasse ele até a porta de Jackson para ele poder ver a esposa uma última vez, e Joel sabe que a regra é clara, ele precisa matar Eugene.
Mas Ellie fica comovida com a situação e fala para eles deixarem Eugene realizar esse último desejo. Joel, no mais famoso para não render, fala com Ellie que beleza, vai deixar ele ver a esposa uma última vez e pede para ela ir buscar os cavalos que ele tomaria conta de Eugene enquanto isso. Ellie ainda dá uma parada, se tocando que ele podia estar mentindo para matar Eugene, né? Mas Joel promete que não faria isso. Bom, Ellie foi buscar os cavalos e Joel matou Eugene. Simples assim. Mas cara, que situação merda a situação do Joel, né? Porque assim, de fato, não havendo complicações, daria para levar Eugene até os portões de Jackson, porque ele ainda não apresentava sinais de estar se transformando. Teoricamente, ainda levaria um tempo para isso acontecer. Chegando em Jackson, ele poderia tranquilamente controlar a situação com a galera mirando nele para atirar a qualquer sinal de que ele pudesse se transformar. Mas tem que optar pela segurança, cara, não tem jeito. E se acontecesse alguma coisa durante o percurso que fizesse eles demorarem e Eugene acabasse se transformando? E se isso acontecesse em meio a uma situação na qual eles já estão sendo atacados no meio do caminho e por isso tiram a atenção do Eugene e ele se transforma? E se eles chegam até Jackson e a psicóloga fica maluca e se joga em cima do cara com ele se transformando? A galera não ia conseguir mirar nele porque ela fica na frente e ele vai e morde ela. É tanta coisa que pode dar errado, que foge do seu controle, que ele não tem outra escolha, ele tem que matar o Eugene. Ainda mais ele sendo uma das lideranças da cidade. E mais uma coisa, isso mostra claramente como a Ellie não tá pronta para patrulhar. E mesmo assim, ela ainda sai em patrulha lá no primeiro ou segundo episódio, não lembro muito bem. E aqui mostra que claramente ela ainda não tá pronta para isso. E as atitudes dela lá naquele episódio também demonstram isso. Quando ela entra no supermercado, sabendo que tem infectado lá dentro, fica fazendo brincadeirinha e etc. Cara, ela não tá pronta. Mas enfim, quando eles chegam em Jackson, a gente finalmente entende o porquê da psicóloga ter ficado puta com o Joel, né? Ela não fica puta por ele ter matado Eugene simplesmente. Na verdade, ela fica puta porque Joel negou pro Eugene o pedido de ver ela pela última vez. Porque Joel mente pra ela falando que Eugene que tirou a própria vida, que ele falou que amava ela, que não sentiu medo nos momentos finais, quando na real foi tudo ao contrário, né? Eugene falou que estava apavorado e ele não queria de jeito nenhum morrer antes de ver ela, mas Joel foi lá e meteu uma bala na cabeça dele. E Ellie meteu com a língua nos dentes e contou toda a verdade para a psicóloga, desmentindo Joel. E sejamos honestos, né? Joel inventou aquela desculpa toda tanto para acalmar a psicóloga, quanto também para tirar o dele da reta, né? Espertão esse Joel. Porque ele dizer que o Eugene tirou a própria vida, meio que deixa ele como um bom moço, né? Isenta do fato dele ter matado. Mas de fato, ele fez o que precisava ser feito. Como um dos responsáveis pela segurança da cidade e também pela segurança da Ellie, ele fez a coisa certa. 9 meses se passam e finalmente temos o porquê de ter mostrado isso tudo. Chegamos ao fatídico dia da festa de Ano Novo, quando Ellie beijou Dina pela primeira vez e teve toda aquela confusão. Anteriormente, eles mostraram a Ellie chegando em casa, Joel na varanda e pronto, cortaram a cena. E eu falei que tinha mais cena e que eles tinham cortado antes de terminar. A cena da varanda no jogo é importante demais para eles terem simplesmente tirado ela. E finalmente a cena acontece. Ellie vai até Joel na varanda e confronta ele sobre o que aconteceu no hospital com os vagalumes. Nossa senhora, aqui eu chorei, viu? Puta merda. Ellie mostra que já sabe o que rolou no hospital. Ela já tinha essa forte suspeita e no dia do Eugene ela teve certeza de vez. Porque quando Joel mentiu, prometendo que não mataria Eugene, ele estava com o mesmo olhar de quando mentiu sobre o hospital. Na verdade, ela nem cita o hospital, né, inicialmente. Ela só fala do mesmo olhar. E aí, quando ela fala que o Joel tava com o mesmo olhar, a ficha do Joel vai meio caindo sobre o que ela tá falando, né? Porque inicialmente ele acha que ela ia falar sobre o que rolou no bar e tudo mais, mas aí ela vai falando e a ficha vai caindo, até ela pedir para ele contar a verdade sobre os vagalumes e que se mentisse mais uma vez, a relação dos dois já era.
E aqui, com o olho cheio d'água, igual o meu também estava, ele conta toda a verdade. E fala que se tivesse uma segunda chance, faria tudo exatamente igual. E a Ellie fala que acha que não consegue perdoar ele por isso, mas que está disposta a tentar. Cara, não tinha como essa cena não entrar na série, porque é aqui que eles finalmente se resolvem. Ia ser muito vacilo se o último momento deles tivesse sido a Ellie sendo idiota com ele lá no bar. Ah, e aqui também é justificada a cena inicial do episódio, porque o Joel fala com a Ellie que se um dia ela tiver um filho, ele espera que ela seja um pouco melhor que ele. A mesma coisa que o pai dele disse pra ele, que estava sendo um pouco melhor do que o pai dele tinha sido. Enfim, eu confesso que eu achei meio desnecessária essa questão toda do pai e tudo mais, tá? Primeiro porque não gosto quando jogam um trem assim do nada, completamente fora de qualquer contexto, pra só lá na frente fazer algum sentido, sabe? Ainda mais se for só pra justificar uma frase de efeito. Eu acho um motivo muito frágil pra fazer uma cena inteira que não se encaixa com nada da história. E o segundo motivo de eu não gostar dessa questão toda do flashback do Joel jovem é que eu tenho certeza que essa frase vai sair da boca da Ellie depois. Afinal, agora ela vai ser papai, né? E eu achei intancável o rolê dela falando que vai ser papai ali. Nossa, eu achei muito tosca a situação inteira, então eu tenho certeza que essa frase vai sair da boca dela de alguma forma. Mas enfim, essa cena da varanda também justificou ter mostrado toda a história com o Eugene. E nesse caso sim, eu achei que fez muito sentido, porque todo o rolê de como ela ia fazer para questionar o Joel a respeito do hospital lá com os vagalumes, conseguiu ser resumido em uma única frase. Você me olhou nos olhos e mentiu. Foi a mesma expressão, o mesmo olhar. Eu achei inteligente demais isso de colocar mais uma situação que ele mentia para ela ter a certeza do que rolou no hospital sem nem precisar perguntar. Brabo demais, muito bom. E no jogo, quando tem essa conversa na varanda, já tinha rolado em um outro momento essa conversa da Ellie questionando o Joel e ele revelando que matou todo mundo lá nos vagalumes e contando toda a verdade. Então já se sabia o porquê ela estava brava com ele. Aqui ficou meio que um suspense no início, com o Joel achando que ela estava puta por causa do rolê no bar, e aí ela revela que teve certeza de tudo desde o que rolou com o Eugene 9 meses antes. Eu acho que isso deu uma carga a mais para essa cena, que já era boa no jogo, porque foi a cena tanto do confronto da Ellie pra cima do Joel, né, para ele falar a verdade, quanto da resolução deles meio que se resolverem ali e ela falar que tá disposta a perdoar ele. Aqui a série brilhou demais. Nossa senhora, que bom ver esses dois juntos, cara. Ressuscita, Joel. Pelo amor de Deus, eu quero essa Ellie de volta. Pô, Ellie tá mais feliz agora que o Joel morreu do que quando ele tava vivo. Aí não dá, né? Mas é isso, galera. Episódio muito bom. Ainda achei, em poucos momentos, a Bella Ramsey com uma atuação meio forçada, com expressões exageradas demais, mas foi um momento ou outro só, nada que incomodasse tanto. Sensacional o episódio. Mas e você? Também curtiu esse episódio? Fala sério, né? Se você não se emocionou com a cena da varanda, você tá morto por dentro, amigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E claro, me ajude a construir desde o início a futura maior comunidade nerd das interwebs, se inscrevendo no canal, deixando o like e compartilhando com seu amigo que também gosta desse mundo de nerdice e cultura pop, beleza? Até um próximo vídeo. Tchau!